Fala Cronista, um bate-papo com quem fez e faz a crônica esportiva em Minas Gerais. Uma parceria entre a Rádio Inconfidência e a MCE. Um abraço, ouvinte da Rádio Inconfidência, mais um fim de semana e felizmente e muito prazerosamente mais uma edição do Fala Cronista. Esse bate-papo aqui descontraído em que a gente sempre traz um companheiro da crônica esportiva, companheiro, companheira que ajudou, ajuda e continuará ajudando na história da crônica esportiva mineira. Uma parceria da Rádio Inconfidência com a nossa Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Hoje, aliás, a MCE, ano 80, em julho agora, 80 anos desta jovem senhora, presidida atualmente por este jovem senhor, que estava de férias merecidas, a quem dou as boas-vindas, jornalista Luiz Carlos Gomes. Voltamos a nos encontrar e um abraço, prazer em tê-lo conosco mais uma vez, presidente. Um abraço, Toscana, amigos da Inconfidência, viva a vida, né? Estamos aí de volta, né? Estamos aí de volta. Às vezes quando tem que dar a gente para de trabalhar num lugar e começa a trabalhar no outro. Pobre não é brincadeira, né? Você tira as férias trabalhando em outra coisa. Dessa vez eu desliguei em geral. Legal. Felizmente. Eu estava lá fazendo mostra de cinema em Tiradentes. Você pensou que maravilha? Mas também não estava tão ruim assim, não. Não. Deus é pai. Não é exatamente um sacrifício. Mas hoje nós estamos aqui na bancada aqui recebendo um grande companheiro, né? O Marcos Ghiotti. Grande Ghiotti. Ghiotti é economista, jornalista, cronista esportivo. Advogado. E advogado, quer dizer, nós estamos garantidos hoje aqui. Ghiotti, prazer em tê-lo conosco, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer aqui recebê-lo nesse Fala Cronista, um abraço. Um abraço, prazer é meu, Toscano, obrigado pelo convite, Luiz, amigo de longa data, e é um prazer estar podendo conversar um pouco aí com os ouvintes da Rádio Inconfidência. E o que eu acho bacana é que o Fala Cronista, esse espaço a gente traz aqui, eu costumo dizer que é quem fez, faz e continuará fazendo a história da crônica esportiva. E o Ghiotti, apesar de jovem, o Ghiotti está bem mais novo que nós dois, né, presidente? Aliás, poucas pessoas são mais velhas que a gente, mas o Ghiotti já tem... Eu não sou mais velho, eu sou bem usado. É aquele negócio de imóveis, não tem aquela loja que vende... aqueles móveis assim... Topa tudo? Topa tudo, por aí mais ou menos. Você tá bem. E o Ghiotti, apesar de jovem, né, cronologicamente, já tem uma carreira extensa. O Ghiotti já está na labuta há muito tempo. E eu falo que eu até já começo sempre o programa com a pergunta clichê. Eu já uso esse termo. Como é que começa tudo? Como é que começa a história do cronista Marcos Ghiotti? Olha, desses 80 anos de AMCE, eu acho que tem mais de 30 aí. Eu pensei que você ia falar que tinha 79. Não, eu fazia o curso de jornalismo em Juiz de Fora. Estudava lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. E trabalhava na TV Globo lá. Eu fui para Juiz de Fora em 1981. A TV Globo comprou a TV Industrial do Geraldo Mendes e começou a implantar. E nessa época eu morava em Brasília e fui convidado para ir para lá. Você é nascido onde? Eu nasci em Goiânia. Ah, tá. Minha família é do interior de Goiás, de Pires do Rio. Eu nasci em Goiânia, fiquei 10 anos em Pires do Rio. Depois eu mudei para Brasília, fiquei mais 10 anos em Brasília e fui para Juiz de Fora. Tinha um amigo que assumiu a TV Globo lá e me chamou para ir para lá e eu fui. Eu tinha feito economia em Brasília e comecei a fazer jornalismo. Quando eu entrei na TV Globo, eu falei, poxa, essa economia aqui não vai adiantar nada, né? Não tem nenhuma economia para fazer. Aí eu comecei a fazer jornalismo, fiz vestibular lá, tinha acabado de chegar na cidade, cheguei em setembro, outubro, tinha inscrição no vestibular, dei sorte de passar logo de cara e já trabalhei na TV Globo fazendo jornalismo. E assim que eu comecei na faculdade, no segundo período ou terceiro, eu já dei de cara com rádio. Né? Mas você fazia jornalismo na TV Globo, de Juiz de Fora, mas não de esporte? Ou era geral? Não, geral, eu era coordenador de programação, era um trabalho interno, não era nada de jornalismo não. E aí eu caí com o professor Márcio Guerra, que também é filiado da MCE, foi um nome expressivo no rádio lá em Juiz de Fora, até hoje, né, faz um trabalho muito bonito. E ele era o chefe da equipe de esportes da rádio Super B3, que depois veio virar Rádio Solar. Né? Uhum. Aí quando começamos a conversar, eu falei que gostava de esporte, a gente torcia para o mesmo time, né?
E ele falou, pô, você não quer trabalhar nos jogos? Não vai te atrapalhar nada na TV nem na faculdade. Jogos são à noite, quarta-feira, e final de semana. Eu falei, opa, tô nessa, o que tem que fazer? Ele falou, você vai começar no plantão. Que é o começo, é isso aí. Sempre. A jornada abre às 3 horas, domingo, meio-dia lá na rádio. Sempre. Aí, assim, pra mim é tudo muito novidade. Eu sempre ouvi rádio desde pequeno. Em Brasília, não tinha futebol, né? E ouvia muito a Rádio Globo à noite, né? Principalmente. Pois é, me desculpe também, aí que eu queria chegar. Então, quer dizer, a sua primeira referência ainda, garoto, lá em Goiás, em Pires do Rio... Rádio Globo. Sempre o rádio, começa pelo rádio. Porque meu pai sempre gostava de ouvir futebol, né? Apaixonado. E eu comecei pequenininho, com 8, 9 anos, ouvir com ele. E só tinha um rádio lá em casa, aqueles grandes, né? Aqueles Transglobo. Então ele colocava do lado da cama dele, eu ia, deitava no chão lá no cantinho e ficava ouvindo o jogo. Bom pra caramba. Só ia embora dormir depois que acabava o jogo. Eu esperava ele dormir. Quando acabava o jogo, aí ele falava, pode levar o rádio. Eu levava o rádio pra minha cama, que barato. Eu ia no cantinho, eu via aquela resenha. Olha, pra mim era a melhor coisa. E eu tinha aula de manhã. Eu punha bem baixinho, porque minha mãe, né? Eu punha baixinho, eu via aquele vestiário inteiro, eu via aqueles comentários. Enquanto não tocava aquela musicazinha de... Encerrava a jornada, começava... Panorama, um programa jornalístico lá, e eu desligava. Mas eu via tudo, eu conhecia aqueles caras do Rio, tudo de nome. Eu jogava botão narrando os jogos e falando o nome daqueles caras, entendeu? É muito legal isso, cara. E assim, mas nunca imaginei trabalhar em rádio. Quando eu fui pra trabalhar na Rádio Globo, eu falei, caramba. Quando eu conheci Luiz Mendes, falei, gente, fui jantar com o Luiz Mendes, olhar e falar assim... É impossível, quase outro impossível, dia eu tava te ouvindo, né? Pô, eu morava em Tabatinga, longe pra danar, eu via aquele Luiz Mendes à noite, com aquela vinhetinha dele que tinha, e era aquele comentário tranquilo, lúcido, falando, você falava, caramba. E aí, mas eu não imaginava trabalhar em rádio, eu tinha feito economia, né? Já estava preparando para fazer concurso, trabalhar no Banco Central, Banco do Brasil. Aí, eu falei, pô, TV Globo, né? Você não tinha muita noção, né? O que era a TV? Tá na TV, não importa onde. Aí meu amigo disse, não, é isso. E eu falei, não, beleza, faço também. Ele falou, pô, faz jornalismo, tem uma faculdade federal aqui e tal. Aí começou ali, aí caí com o Márcio Guerra e comecei já a transmitir Campeonato Mineiro. Já saí de Juiz de Fora meio-dia para chegar aqui em Belo Horizonte, ir para Mineirão, Independência. Às vezes passava direto para Divinópolis e voltava depois do jogo para trabalhar. Acompanhando o Tupi. Acompanhando o Tupi. Para trabalhar no outro dia cedo. Fazia tudo isso em 18 horas. Pois é, e o Márcio te propõe, quando ele faz esse convite, você já começa como repórter de campo. Não, no começo... Você falou como plantão. Plantão, aí depois, quando ele viu que eu falava mais ou menos, ele falou assim, não, faz o programa de meio-dia às 3 até abrir, mas o que eu vou falar? Não, você pega o jornal, chama uma música, vamos deixar as músicas selecionadas. Tinha uma pessoa espetacular na rádio que chamava Mário Helênio. Que dá nome ao estádio hoje, né? Um senhor que mexia com o futebol amador da cidade, sabia tudo. É um mito, né? Um ídolo, né? Lá em Juiz de Fora, né? Se falar em Maria, ele dava espaço, ele dava voz ao futebol de várzea, ao futebol amador. Todo mundo conhecia ele naquelas federações lá. Então assim, ele me ensinava muito, dava uns toques, garoto, faz isso, garoto, pega aquilo. Aí eu fiquei ali, conversando, dialogando, na hora do almoço, domingão, frango com macarrão. Fazendo esquenta pra jornada, e 3 horas eu abria. E aí depois apareceu um outro aluno, que o Márcio propôs aí pra rádio também, aí me tirou e me pôs pra repórter. Aí o Leopoldo Siqueira, o jornalista Leopoldo Siqueira, que tá aqui em Belo Horizonte, ele trabalhava lá também. Aí ele cobriu o Tupi, eu fui cobrir o esporte, né? Só que o Leopoldo, como ele trabalhava na rádio também como repórter, ele não podia viajar muito. Aí eu viajava para acompanhar o Tupi. E eu ia nessas viagens. Saía de Juiz de Fora, ia lá em Divinópolis, transmitia o jogo, jantava, voltava, chegava 4 horas da manhã. Bate e volta. 4 da manhã. Para no dia seguinte estar lá de novo, no dia seguinte, aula e à tarde, tinha aula de manhã à tarde da TV Globo. Então assim, foi nessa correria. Aí quando eu já tinha feito lá uns 3 anos com ele, né, na rádio, aí eu formei. E aí eu fiquei bem sem saber o que fazer, aí eu falei, pô, e agora, né? Eu fui morar em Londres um tempo, fui pra Europa, fiquei lá em Londres um período, fui pra Manchester, né? E por coincidência meu time europeu é o Manchester. É mesmo? O City ou o United? O United. Você foi lá pra torcer pro seu time? Não, fui pra falar inglês, ficar lá um tempo, morar longe, aquela coisa de... Então você pegou a época ainda do Cantona? Eu peguei, pra você ter ideia, o primeiro jogo do Manchester que eu fui, era a estreia do Alex Ferguson. Que show! Frio do cão, tava começando um novo treinador.
Alex Ferguson. E naquele ano, o Fluminense tinha ido a Manchester fazer um jogo com o Manchester. Acho que perdeu de 2-1. E o goleiro do Fluminense era o Paulo Vitor. Eu conheci o Paulo Vitor de Brasília, porque eu joguei no CEUB, o Paulo Vitor era goleiro do CEUB, eu era da base. Então eu costumava, às vezes, treinar com o Paulo Vitor. Que aí legal. Ele lembrou de legal. mim. Pô, garoto, achei que você ia me substituir, brincamos lá, né? Aí ele me deu uns ingressos pro jogo. E você é goleiro também, né? Eu sou goleiro, tentei ser goleiro. Fui pro Rio. E aí ele me deu uns ingressos pro jogo. Agora, pô, morando na Europa, ingresso caro, eu ia ver jogo, vendi tudo. Vendi uns 10 ingressos e deixei e não fui no jogo. Depois que eu fui no jogo, aí nesse jogo que o Alex estava começando, aí depois eu voltei, fiquei sem saber ainda para onde ir, fui para Goiânia, trabalhei um dia com o Jorge Cajuru na Rádio Difusora. Estive lá e conversei com o Cajuru, ele falou, olha, expliquei para ele, né? Ele falou, começa o Campeonato Goiano amanhã, vai pro estádio, me encontra lá, tem um jogo craque de Catalão e Goiânia. Você faz ponta lá e a gente conversa. E eu fui para esse jogo, fiz a ponta, né? Já tinha experiência de Juiz de Fora. E depois do jogo ele falou, você leva jeito, mas você é carioca demais, né? Canta muito, tá, mas tem conserto. Aí perguntou, você vende? Eu falei, Cajuru, não vendo. Essa é a pergunta fatal, não né? sei vender, não sei cativar cliente, essa aí é a única área que eu não vou entrar, porque não é minha praia. Então vai lá amanhã que eu vou pensar num salário para você. Aí nessa de ir embora, me liga um amigo meu que tinha formado comigo, que estava em Belo Horizonte. Falou, tá começando aqui o Jornal Diário de Minas, tem vaga aqui, a cidade é bacana e não sei o que, pererê. Eu falei, então, tô indo, nem voltei no Cajuru para agradecer. Você é meio cigano, né? No outro dia, cheguei em Belo Horizonte, desci na rodoviária, peguei um ônibus ali no Amazonas e fui para o Gutierrez, onde esse amigo meu morava, e ali eu comecei a procurar no dia seguinte emprego nas TVs. Ele falou, jornal, mas eu gostava de TV, fui procurar nas TVs e caí de cara na TV Minas. Então, nós estamos coincidindo, a gente está chegando ao final do primeiro bloco e você está chegando em Belo Horizonte. Então, nós vamos para um rápido intervalo. E na volta, Marcos Ghiotti começa a contar a história dele, aí já aqui na Crônica Esportiva em Minas Gerais. É jogo rápido, a gente já volta. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Marcos Ghiotti. De volta com Fala Cronista deste fim de semana. Daqui a pouco tem Campeonato Mineiro, hein? Já que estamos falando aqui de uma pessoa que tem a história em Juiz de Fora, daqui a pouquinho tem Cruzeiro e Tupinambás aqui na sequência do Fala Cronista. Tupinambás que volta, né? 49 anos depois, né? E lá tinha essa tradição, lá eram 3 grandes times. O meu sogro, Rui Barbosa Esteves Furtado de Souza, que já foi, ele era torcedor do Tupinambás e tinha orgulho de me mostrar a carteirinha de sócio do Tupinambás. Que barato. Que legal. Então legal. Tupinambás e Esporte e Tupi era uma guerra em Juiz de Fora antigamente. Né? Que é uma rivalidade muito legal. O Esporte que para mim revelou um dos maiores jogadores que eu tive o privilégio de assistir, o grande Zé Carlos Bernardes, falecido recentemente. Mas, ô Marcos, nós terminamos o primeiro bloco, você então, depois que você sai você se forma, tem a sua passagem lá na Inglaterra, volta a Goiânia, faz um jogo lá do Campeonato Goiano e desembarca em Belo Horizonte. É um cronista cigano. Né? Esse é cigano mesmo. Eu sou de Goiânia, Brasília, Rio, Juiz de Fora. E se a gente pensar que nós ainda estamos falando do início da carreira, né? Eu imagino que foi para depois. Cara, não é Pô, aí você desembarca na rodoviária, ali na Praça Rio Branco, você pega um busão. O cara sai de Manchester e desembarca na Praça Rio Branco. Cara, é muito sofrimento para um sujeito só. Pega um busão na Afonso Pena ali, para quem, contextualizando aqui, para quem porventura não conheça Belo Horizonte, no centrão de BH, dependendo do horário que você chega, você não anda, porque o trânsito todo é agarrado, aí você vem baixar aqui no Gutierrez aqui para começar a sua carreira em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Aí comecei na TV Minas, tinha uma vaga para um mês só de férias. Ainda nasci em Chateaubriand? Sim, Chateaubriand. Era 88 anos.
E aí tinha uma vaga de substituição de um repórter, Perito Souza, que saiu de férias. Aí o João Rafael, que era o chefe, né, me atendeu lá e falou: fica um mês aqui. Aí eu fiquei um mês e ele gostou, falou: vou arrumar uma vaga pra você na TV Minas. E você ficou esse primeiro mês fazendo o quê? Repórter. Tá. Aí era cabeludo, tinha cabelo. Por incrível que pareça, eu também já tive. Eu fiquei um Você mês. também, né, presidente? Ih, rapaz. Aí o João Rafael me arrumou a vaga para definitiva. Era função pública, na época era ligado à Secretaria de Cultura, então a gente era função pública. Eu entrei. Aí eu fiquei na TV Minas até. E repórter de geral. Repórter geral, de tudo. Né? E quando tinha esporte, eles mandavam fazer porque eles sabiam que eu gostava e tal. Eu saí da TV Minas em 96 na demissão voluntária do Azeredo. Mas aí, logo que eu cheguei aqui, o Leopoldo Siqueira estava trabalhando aqui, na Alterosa, acho que fazia Aqui Agora. Aí, verdade, aí nós começamos a conversar e ele falou: ó, a Rádio Globo está começando com transmissão de futebol. Acho que era 91 isso. Ele falou: o William Jorge, que é o locutor da BHFM, e ele é do Grupo Globo, e ele está começando a transmitir alguns jogos de Cruzeiro e Atlético. Então tem o Luiz Carlos Gomes, que trabalha na Rádio Globo, esse que está ao meu lado esquerdo. Luiz Carlos Gomes, que trabalhou pela nossa contabilidade em 339 rádios aqui. Sabe qual era o programa dele? O programa dele era, acho que, sobre Roberto Carlos. Roberto. Fala, Roberto. Fala, Roberto. Tempo bom, hein? Aquelas músicas. E ele fazia comentários, o Leopoldo era repórter, o William Jorge narrava. E aí começou a aumentar a equipe, aí o William buscou mais um repórter, aí veio o Roberto Amaral para cobrir o Cruzeiro, a Sônia Pessoa veio para ajudar, porque ela trabalhava na BH também, o Cláudio Luiz era um garotinho que Claudinho, E ele me contratou... Mário Henrique. Aí chegou o Mário Henrique para ser o segundo narrador, e ele me contratou para cobrir o América. Eu cheguei e caí no América, né? Cobrindo o América. Aí depois o Léo teve que sair da rádio, porque eu Aqui Agora estava exigindo muito. Aí eu fui promovido pro Atlético. E buscaram o Rogério Berto para fazer o América. Rogério Berto, você vê, hein? Você deu uma maldade. Que timaço, eu fui promovido. Ó, gente, que fique registrado que isso é a opinião do Guiotti, viu? Aí o Ney Lopes era o plantão. Grande Ney, esteve aqui conosco. E aí nós começamos a trajetória. Eu viajava muito com o Mário Henrique, que ele era menor de idade, então tinha que ir alguém maior de idade para acompanhar o garoto. Então a gente tem belas histórias aí, aquelas Supercopas de Libertadores. Ele não era nem caixa ainda. Não era nem caixa, era um caixotinho. Caixotinho naquela época. Mas e nesse período, nesse ínter, você conseguiu ainda manter TV Minas e Rádio Globo, ou vocês se desligam completamente da TV Minas? A TV Minas eu trabalhava de manhã. Né, de 7 às 2, e à tarde eu ia para os treinos. Então durante um período você ficou nos dois? Muito tempo nos dois. Aí eu ia para a cidade do Galão, para o CT ali de na Vila Olímpica. Fazia os programas de lá e voltava à noite, tinha as gravações e o esquema normal. Eu fiquei muito tempo, e final de semana os jogos. E então teve essa fase de Rádio Globo até a Rádio Globo fechar em 93. Fechou, demitiu todo mundo. Acabou a rádio. Acabou. Virou CBN. Virou CBN só com retransmissão, sem ninguém aqui. Aí ficaram 2, 3 pessoas para organizar a CBN, que ia começar em partir de 1994. E aí eu fui chamar de volta, fui um dos primeiros contratados, comecei desde o iniciozinho. E em 94 eu comecei como repórter na CBN. E fiquei muito tempo como repórter na CBN. E também em geral. E mais esporte, porque lá aí não transmitia futebol, mas eu fazia tudo de esporte na CBN, era comigo. Depois eu virei chefe de reportagem na CBN, aí virei coordenador de jornalismo na CBN. E em 2002 volta a Rádio Globo. CBN vai para o FM, volta a Rádio Globo, nova Rádio Globo. Aí eu fui designado para ser coordenador de esporte e de jornalismo, com responsabilidade de montar uma equipe, né? Aí comecei a montar a equipe de esporte da Rádio Globo em 2002. Aí levei o Piquetito, né? Ele narrava aqui na Inconfidência, foi pra lá. Aí tinha uns garotos chamados Marcelo Gomes, muito bom também de narração, tava saindo da faculdade, já era meu estagiário. Marcelo, filho do Adamar Gomes, de Patos de Minas. Hoje Marcelo está em São Paulo, fez carreira muito bacana lá. E aí busquei repórteres, comentaristas. Os comentaristas eram o Mário Marra, que também era representante de laboratório, nem era jornalista, depois ele fez jornalismo. Regis Souto, que é jornalista.
E aí fui montando aquela equipe. A gente começou uma equipe grande, começou com 16 pessoas, aí vinha as crises, manda 2 embora. No final... Isso é cíclico, né? No final a gente éramos 6 repórteres. No final tinha o Marcos e o Guiotti, que era uma dupla. Eram 2 narradores, 2 comentaristas, 2 repórteres e nada mais, não tinha plantão. E aí em 2016, no final de 2016, a rádio fecha, né? E continua fechada. O que a gente lamenta profundamente, porque a gente, não só porque o mercado, né, tá cada vez mais escasso, mas porque é sempre importante, dá mais uma marca, um peso a Globo, Globo, né? Todo mundo achou que a Globo fosse vir para dar uma importância à rádio, mas na verdade a rádio para eles era Rio e São Paulo, e até lá deu problema demais, hoje estão com grande dificuldade. Mas de 2002 a 2016, se foram 14 anos, e foram 14 belos anos de revelando jovens para o rádio, viagens espetaculares, coberturas de Cruzeiro, Atlético América, né, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, penso eu que a gente fez um trabalho bacana dentro das limitações que a gente tinha. Agora, o Guiotti, queria tocar no assunto, porque a sua primeira experiência na comunicação é na TV, quando você recebe o convite para ir lá para Juiz de Fora, como você disse aí. E a sua paixão pelo rádio vem desde a infância. Desde a infância. A partir do momento em que você entra em contato com o rádio, digamos que a sua decisão, não que você menospreze a TV, mas aí a paixão fala mais alto a partir do momento que você conheceu o rádio? Chegou um momento que sim, precisa ter, lógico, eu abreviei muito, mas quando a Rádio Globo termina, a primeira Rádio Globo em 93, e até antes de começar na CBN, eu trabalhei na TV Bandeirantes durante um ano como repórter e editor de jornal da TV Bandeirantes aqui em Belo Horizonte. Trabalhei alguns meses na TV Alterosa, trabalhei vários meses na TV Manchete e trabalhei também aqui na TV Globo. Então eu sempre tive 2, 3 empregos, eu nunca fiquei parado, entendeu? Eu não consigo ficar uma parte da manhã, uma parte da tarde, à noite à toa. Mesmo porque na nossa profissão ainda é difícil isso. Você ter um emprego só, né? Então eu tenho passagem em todas as TVs, eu só não trabalhei na TV Record aqui em Belo Horizonte. Teve um convite lá atrás no início, mas não dava, porque eu tinha que compor, porque aí quando eu saí da TV Minas e fiquei só na Rádio CBN, aí eu pude... eu comecei a dar aula. Eu dei aula durante 12 anos na faculdade, na Newton Paiva e na Estácio de Sá. Dava aula por curso de rádio, jornalismo e de TV também, né? Então, nesse período, eu dei aula até 2012, para você ter ideia. E nesse período, eu fui... em 2006, o Guilherme Mendes, que era o coordenador do esporte na TV Globo, me chamou para ser o comentarista do Sport TV. Então, eu fiquei comentando os jogos dos times de Minas do Sport TV de 2006 até 2012, né? Aí depois eles precisavam de alguém fixo e eu era coordenador na CBN e não podia ficar, né? Porque o Sport TV, eu fazia jogos do Sport TV, porque o Sport TV deixava eu viajar pelo carro da rádio e eu ia e voltava no mesmo dia pela rádio, porque a TV não pode. A TV você tem que ir um dia antes, transmitir o jogo e voltar um dia depois. Quer dizer, eu pedia 3 dias para transmitir, para comentar um jogo. Aí quando foi proibido isso, eu falei, bom, aí não dá para eu ficar no Sport TV. Aí eu fiquei, porque a minha prioridade era a CBN, né? E então eu trabalhei nessas TVs todas, dei aula durante 12 anos, mas rádio aqui em Belo Horizonte foi só mesmo na Globo e na CBN. Então assim, eu gostava muito de televisão, entendia muito de televisão, eu já fiz tudo em TV. Edição, produção, apuração, apresentação de jornal, já apresentei jornal na TV Minas, eu e Roberta Zampetti nas férias do Oswaldo Ribas, eu que apresentava. No rádio, eu aprendi a fazer tudo também. Eu fui produtor, editor, chefe, repórter, e eu entendi a parte técnica. Onde eu vou, eu não me contento em saber só uma coisa, eu quero entender todo o processo. Isso que é importante. Sempre foi característica minha, entender todo o processo, entendeu? O que acontece. E a minha vontade era não depender de ninguém, porque nesse meio, quando você depende de muita gente, você fica... Eu sou muito rápido para as coisas. E quem vem do interior, né, tem essa vantagem. Que no rádio interior, o cara faz de tudo, né? Ele é o porteiro e o astro da rádio, né? Eu costumo brincar que ele cobra o escanteio, corre pra área, cabeceia e vai pro gol pra defender, né? Porque normalmente a equipe é ele e ele. Não, né? E quando a Rádio Globo, por exemplo, a CBN, a gente viajava sozinha, raramente ia só em jogos de decisão que ia o operador. Então eu viajava sozinho, levando a mala pesada, chegava lá, ia pro hotel, do hotel ia fazer o treino, ligava os equipamentos, dia de jogo ia cedo pra lá, ligava o equipamento, falava, acabava o jogo, desmontava tudo, punha na mala, às vezes saía do aeroporto direto, do estádio direto para o aeroporto. Então assim, eu me resolvia.
Então, sempre foi uma característica minha fazer de tudo. Qualquer lugar que eu vá trabalhar, eu não fico acomodado só com aquela função. E por um lado, o rádio também te exige isso, porque o rádio, o dinamismo dele, ele te obriga a isso. E isso é muito bom, porque te dá um jogo de cintura muito grande. É porque antigamente você tinha, a equipe de televisão, no carro da TV Minas, no carro das outras TVs, você tinha um motorista, um cinegrafista, um auxiliar de cinegrafista, um iluminador e um repórter. Eram 5 pessoas. Uhum. Aí as câmeras passaram a vir com iluminação, tiraram o iluminador. Aí as câmeras passaram a vir acoplada com os VTs, tiraram o auxiliar aí começaram a ficar 3. O motorista, o repórter e o cinegrafista. Aí tiraram o motorista para botar o cinegrafista para fazer as duas coisas. E hoje o cinegrafista faz tudo. É o vídeo repórter. É o vídeo repórter. Dirige. Ele é o motorista que faz de tudo. Então assim, eu nesse processo me daria muito bem. Você se antecipou, né? Até câmera, que na TV não podia, mas até câmera eu aprendi a fazer com o cinegrafista que eu saía. Me ensina como é que faz, como é que é isso. Eu filmava algumas. Várias reportagens, vários cinegrafistas também, só que não punha o nome, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do segundo bloco desse Fala Cronista de hoje com o nosso companheiro Marcos Ghiotti. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais história da carreira de Marcos Ghiotti. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Marcos Ghiotti. Muito bem, de volta, Fala Cronista, daqui a pouquinho, hein? Cruzeiro e Tupinambás, direto do Mineirão. Ô Ghiotti, eu te convidei para um café, você aceita? Quer? Cafezinho? Aceito. Eu convidei. Eu sei que não quis. Tem gente que não convida, não. Não acredito. Mas você sabe que de onde eu sou, né? Eu sou de Mariana. E marianense tem a fama de gaveteiro. Então a gente não convida pra as tudo. As mesas tem até gaveta pra guardar o queijo, né? As mesas tem uma gavetinha. Ghiotti, a gente falava no bloco anterior da sua experiência, até pela origem na profissão, vindo do interior, e com os parcos recursos que existem, principalmente nas emissoras do interior, você, até por força da necessidade, aprendeu a fazer de tudo um pouco nessa atividade nossa. E hoje a gente observa um enxugamento da atividade a partir da evolução tecnológica, que é inevitável e, na sua grande maioria, é altamente positiva. É um troço meio chato, mas é que eu gosto de fazer essa pergunta. Comparações do tempo que você começa, de toda a evolução da sua carreira e do que você presencia hoje. O que melhorou, o que piorou, enfim, traça um paralelo pra gente aí, a sua opinião a esse respeito. Tecnicologicamente... Palavrinha chata pra rádio. A parte técnica evoluiu muito, sabe? Porque o rádio sempre foi muito rudimentar. Era um cabo, um TX, um RX, um para transmitir, um para ouvir o retorno, e era simples demais, né? Aí veio a era digital. Pra você ter ideia, quando eu fui, a rádio CBN falou, você vai para a Olimpíada de Pequim, isso era 2008, a gente não tinha essa tecnologia toda, de WhatsApp, de imagem, de vídeo rodando, né? Olha, eu tive que ir para o Rio aprender primeiro a fazer as edições digitais, né? Só era digital, tinha que aprender a editar no digital. Eu ia levar câmera de filmar e foto. Eu ia ter que tirar foto, mandar foto para cá, ia ter que fazer vídeo e mandar vídeo para cá. Então aquilo ali caiu como uma bomba atômica na minha cabeça. Não existia nada disso, né? Então eu tinha que fazer a gravação, depois jogar ela pro computador, editar ela, mandar pro Brasil. Aí as fotos que eu tirava também dos treinos dos Jogos Olímpicos lá, tinha que mandar, fazer videozinhos, né? Então foi uma loucura. Falei, caramba, onde nós estamos? Lá no outro lado do mundo, e você tendo essa facilidade. Ainda tinha um detalhe, e trabalhando com um fuso horário de 12 horas. 12 horas, depois ainda tinha isso. O dia do meu aniversário eu estava na China, me ligaram. Ligaram de noite aqui, estamos aqui comemorando seu aniversário, eu estava acordando. Eu tinha passado seu aniversário. Não, foi ontem, não. Então, assim, a parte tecnológica foi muito grande a evolução.
esse enxugamento, como eu disse, eram 5, de repente, que para 3, e nas redações também foi assim. Sim. Que você tinha o editor, você tinha o produtor, você tinha o apurador, você tinha o rádio escuta, tinha as pessoas que faziam um trabalho jornalístico, mas não falavam. Aí, de repente, na CBN, que é uma empresa jornalística, 24 horas, então a gente começou com tudo isso aqui. Aí veio a primeira crise e falou, vamos mandar embora a metade do grupo, e quem não fala no microfone vão ser os primeiros a ser mandados embora. Então quem era só rádio escuta, produtor, apurador, esses perderam o emprego, porque passou todo mundo a ter que falar no rádio. Antes você podia não gosto da minha voz, não vou falar. E as editorias também, eu sou da economia, eu sou do esporte, eu sou da cidade, sou de saúde. Até para operar, né? Falar e operar, né? Então as editorias também caíram todas nos veículos de comunicação, pelo menos de rádio e televisão. Jornal ainda um pouco ainda existe. Então assim, eu peguei a fase que você perdeu os cargos, você trabalha na rádio, o que você faz lá? Sou jornalista. Antes você falava, não, sou apurador, sou pauteiro, sou produtor. E a CBN falou, olha, não existe mais função aqui dentro, vocês são todos jornalistas e tem que fazer tudo, inclusive falar. Se alguém ligar perguntando quem é o pauteiro, você fala, sou eu mesmo. Quer falar com o apurador? Sou eu mesmo, entendeu? Então, as funções caíram no rádio, ficaram jornalistas. E as editorias caíram também no rádio. Quem faz esporte, quem faz economia, quem faz jornalidade? Porque as assessorias de imprensa ligavam pedindo esse pessoal, né? Que é a Secretaria de Saúde. Quem é que faz saúde aí na rádio? Não tem, caiu, acabou. O jornalista, né? Agora é um jornalista. Então, assim, eu peguei essa fase de perder, foi meio estranho, né? Você perde as funções e perde as editorias. Então, o jornalista que faz tudo. E na faculdade, quando eu dei aula, eu tentei passar exatamente isso para os alunos. Gente, acabou. Antes você podia chegar, você gosta de quê? Eu gosto de economia, então vou fazer economia. Não vai mais, né? Você pode se preparar para fazer tudo. E acho que ficou até melhor, né? Aí o jornalista ficou aquele cara que fala de tudo, mas não entende nada. Virou especialista em generalidade. Virou multimídia. A própria academia criou essa função, né? O jornalista multimídia, né? Multimídia. Aí vem hoje rede social, você tem que abastecer rede social. Então, tudo que ia chegando, as áreas vão incorporando e vão te especializando, vão te treinando para aquilo. Então, você precisa controlar o Twitter, você precisa controlar o Facebook, você precisa controlar o WhatsApp. Essa interação é muito grande. Foi o McLuhan disse lá atrás, em 1940 e pouco, poxa, vai ser tão bom o rádio quando for uma via de mão dupla, né? Porque hoje você fala e o cara tem que escutar, né? Então, o rádio está meio que... quase que mão dupla. Hoje o que menos fala é o locutor, os ouvintes que tomam conta. Fala o que você quer. Você citou ele, é a confirmação da teoria da aldeia global, né? A aldeia global, você o retorno. É verdade. Então assim, e hoje a gente está falando de veículos de comunicação, só que todos os veículos de comunicação, eu participei já de várias palestras tentando descobrir para onde vai essa comunicação nossa, e vou te falar que ninguém sabe. O rádio vai acabar, o jornal vai acabar, a TV aberta vai acabar. Tá tudo acabando. Porque tem uma nova tecnologia chegando e tem um novo público sendo formado. Meus filhos hoje, com 20 e 21 anos de idade, eles não ouvem rádio, eles não leem jornal e não veem televisão da forma tradicional, né? Então, assim, como é que vai ser o rádio do futuro? Como é que vai ser o jornal? Vai para a plataforma digital? Isso eu estava comentando com os companheiros aí, uma coisa interessante é no futebol. Estão transmitindo o jogo e gravando o jogo e botando no Facebook o narrador narrando o jogo. Não é o jogo, porque não pode pegar a imagem lá do jogo, que tem os direitos de transmissão. Mas o tempo todo o cara vendo o narrador narrar o jogo, que é um negócio bem louco. O cara, ele não tá ouvindo o jogo, ele tá vendo. Ele não tem imagens do jogo, mas tem imagem narrador da equipe narrando e fazendo. O rádio não é imaginação? Porque o narrador vira um artista, agora não só narra, mas ele vai mais bonitinho. A gente tem um exemplo muito, até antigo aqui em Minas, que é a TV Banqueta, né? A TV Banqueta já assim, já há algum tempo, né? A TV Banqueta, mas assim, porque os veículos profissionais, né? Veja, a TV Globo está numa maior dificuldade. O que ela faz com os direitos de transmissão de futebol? Pelo qual ela paga caríssimo. Ela paga caríssimo. A audiência já não é mais a mesma e os anunciantes vão percebendo isso e não querem aumento de preço e querem um preço menor. A TV não sabe mais... hoje você botar um filme com um apelo popular tem mais audiência que o futebol. Então o futebol começa a não ter mais essa audiência para as TVs. A TV também não pode parar de transmitir porque aí outra pega, né?
e caminhar tudo pro pay-per-view, não sei se a nossa população ainda está preparada para esse preço de ter uma despesa de TV a cabo, 150, 200, uma despesa extra, né? Então, assim, tá todo mundo meio perdido. Sofrendo muito. A audiência do rádio caindo muito, né? Você vê. Porque as pessoas estão fazendo tubão até em casa agora. Eu acho que hoje, por exemplo, igual eu falei, meu filho adora futebol, mas ele não ouve rádio. Nem, assim, não é porque ele não ouve rádio, porque não é não é uma atividade praticada pelos amigos dele, não é da época dele. Nem ele ouvia. Eu na CBN comentando o jogo, ele não ouvia então. Ele fica ali fazendo outras coisas, aí ele vai no celular, vê lá quando tá o jogo e já passa para outra coisa, passa um pouquinho. Hoje em casa ele fala assim, igual ontem, falou, pai, Bahia tá perdendo. Ih, pai, o Corinthians tá perdendo. Esse menino tá vendo o jogo onde? Não vê o jogo. É porque ele fica fazendo várias coisas, várias atividades, uma delas é acompanhar alguma coisa. Eles não param pra ouvir, ficar ali, aquela emoção que a gente tinha de ouvir o narrador. Né? O que você fazia com o rádio do seu pai, de ir até o final da resenha, isso é impensável pra eles. A moçada tá noutra. Hoje você tem uns poucos ouvintes, é igual o AM, quem podia imaginar que fosse acabar o AM, né? E hoje você encontra ainda, eu ligava alguns lá, porque a Rádio Globo era AM e FM, né? Aí ligava e falava, eu ouço só na AM. Falei, puxa vida, deve ser um dinossauro daqueles, né? É um público muito fiel. Né? A gente assim, tem essa experiência aqui, né? Eu gosto de ouvir rádio, eu gosto de ouvir futebol no rádio e ouço, né? E ouço, até o fim, sabendo tudo que vai acontecer. Mas assim, eu tiro base pelos meus filhos que não ouvem. Então assim, meus filhos não veem televisão, não ouvem rádio, não leem jornal. Mas sabe as notícias por quê? Porque ele vai lá um pouquinho, rompeu uma barragem ali, daí ele lê o que ele interessa pra ele e já sai fora daquilo. Não é só os seus filhos, não. É os nossos então, assim, filhos. Quem sofre com isso são os veículos tradicionais que dependem dos anunciantes. E olha, não tenho dúvida, eu leio muito meio mensagem, eu gosto muito dessa crônica especializada de economia, de inovação, e tá todo mundo passando sufoco para vender. Porque a audiência, você não tem mais como provar a audiência pro anunciante. E a concorrência desses meios, vou chamar de alternativos, até que talvez não seja um termo mais adequado, mas ela é muito grande. E mesmo os veículos tradicionais, se você não se adaptar a essa realidade, né, que eu chamo de virtual / real, a tendência é que você fique para trás ou até extinto, né? Essa semana o Botafogo jogou com um time argentino pela Sul-Americana. O Defensa e Justiça. Não passou em televisão nenhuma. Mas passou no Facebook. A própria Libertadores esse ano já tem isso, né? Acertou. Por exemplo, a estreia do Cruzeiro será só no Facebook, né? Eu participei da reunião disso, como convidado, né? Já a Conmebol notificando essa situação aí. Parece-me que, pelo menos em princípio, os jogos das quintas-feiras, caso, por exemplo, da estreia do Cruzeiro, e salvo engano, o segundo jogo também, serão então, só pelo Facebook. É a Conmebol que faz a transmissão e que disponibiliza, não é isso? É ela que vai fazer. Então perceba que é uma nova tendência que está chegando por aí. Né? E a turma do digital hoje, a turma do Facebook que fica com o telefone na mão, ela vai acabar se dando bem com isso, né? Eu vou até tomar uma água agora, porque o Guiotti citou o termo dinossauro. Eu me julgo ali da era mesozoica. Não digo um dinossauro. Mas para dinossauro eu já sou filhote. Os apaixonados por rádio estão acabando, viu? Mas como eu vou te falar uma coisa, resistiremos. A gente vai para o último intervalo, daqui a pouco tem a reta final desse Fala Cronista com Marcos Guiotti. Você está ouvindo Fala Cronista. Voltamos com Fala Cronista. Hoje com o jornalista Marcos Guiotti. De volta à reta final do Fala Cronista deste fim de semana. Daqui a pouco tem jornada esportiva, direto do Mineirão, Cruzeiro e Tupinambás. Fala Cronista, claro, essa parceria da Rádio Inconfidência com a AMCE. A AMCE ano 80, 80. Presidente. Você está falando que daqui a pouco tem jornada esportiva, daqui a pouco vai ter também a Copa. A AMCE 80 anos. Maravilha. Futebol de 7.
O pessoal não quer que fale mais futebol society. Até isso está mudando. Tá mudando, né? Não pode mais não? Não é que não que pode, mas o pessoal reclama. Faz, o presidente, não é futebol society, isso é do seu tempo. Não, e agora é o quê? Chama futebol de 7. Eu não consigo. Eu joguei futebol de salão demais. Lá em Brasília, na época, né? E tinha um time lá, tinha competição da ARUC, que era um tradicional. Então, assim, eu não consigo falar futsal. Futebol de salão o tempo todo, igual na Olimpíada agora do Rio de Janeiro. Pô, eu caí na besteira de, eu tava escalado para vários eventos. O Valmir dá bronca. O Valmir, que foi um grande jogador colega lá de Santa Helena. Vizinho lá da gente lá, a gente almoça lá no Valmir, que foi um jogador, jogou no Atlético, né? Futebol de salão. Na época a gente chamava de beck de espera. Beck de espera. E aí quando a gente fala futsal, outro dia a gente tava lá almoçando e foi falar futsal pra você. Futebol de salão. E lá na Olimpíada eu falei assim, eu peguei minha pauta e falei, hoje eu tô lá no Centro Olímpico, vou fazer jogos de tênis e o ping-pong. Olha que eu falei ping-pong, os caras queriam me matar, velho. Ping-pong. Mas eu joguei ping-pong é duro também, Guiotti. Vou fazer tênis e tênis de mesa. É um troço que você quase que não fala. Você chega num prédio, num hall de um prédio, lá no salão de festas, tem lá a mesa. Você vai falar o quê? Vamos jogar um tênis de mesa? Isso. Mas se bem que agora mudou, né? A área de churrasqueira é área gourmet, né? Antigamente era churrasqueira, né? Mas só eu comecei e não expliquei, vem aí a Copa AMC 80 anos, né? 80 anos. De futebol de 7. Bom. Vulgo Society. Não tem a data fechada ainda não, mas é a participação das equipes. Vou te convidar para jogar no gol. Sabe que a grande dificuldade é goleiro? A grande dificuldade é goleiro no futebol society, futebol na nossa geração não tem dificuldade de goleiro, não. É o goleiro que eu digo que pega a bola. O resto não. Nós temos até excesso. Não é goleiro, é goleiro. É goleiro. Mas outro dia, numa reunião lá para a gente acertar esses detalhes, fazendo o regulamento, o pessoal falou, olha, tem que ter o goleiro tem que ser o convidado. Quer dizer, não precisa ser um cronista esportivo. Pode ser de fora. Porque não tem goleiro, ninguém quer ser goleiro. Ninguém quer levar bolada, não. Mas agora, então já me permita, não vem aparecer os colegas que cobrem Cruzeiro Atlético América, não vem aparecer com o Fábio, com o Vitor. Não, já mandei Fernando Leal, não, viu? Pode parar. Goleiro que foi profissional, não. A não ser que parou há 30, 40 anos atrás, já tá igual a gente, assim, mais carequinha. Pode não, esses caras não, pô, peraí. Mas essas inovações, quer dizer, a gente não pode ser arredio, a gente tem que estar acompanhando, né? Mudou, tem que aceitar a mudança. Sim, é lógico, Mas algumas mudanças pra gente é complicado, né? Igual eu tinha muita resistência com... a gente decepciona muito quando você entra pra dentro de um clube de futebol e começa a ver as coisas, né? Eu sou daquela época que você chegava ou na Vila Olímpica ou na Toca da Raposa, você já pegava o jogador no estacionamento. O jogador chegava e ficava ali ouvindo uma música sertaneja no carro, você podia sentar do lado dele, baixa o som, deixa eu fazer uma entrevista com você aqui pra adiantar meu lado, ele falava, né? Acabava o treinador, apitava o final do treino, você já entrava dentro do campo e já vinha conversando com os caras. Não, o cara pilava boia. Eu conheci colega que levava uma trouxinha com a roupa pra lavar lá na lavanderia do clube. Conhecia. E aí, não, cara de pau. Era amigo da lavadeira. Já. Esse abuso não tinha, não. Então, isso é anterior à nossa geração. Mudou, a Europa é assim, tudo bem, a gente tem que respeitar. Igual os clubes, assessoria de imprensa, quer dizer, a assessoria dos clubes, ela é assessoria do clube, ela não é assessoria da imprensa, ela assessora o clube, né? Que ela passa para você, ou só deixa você saber o que o clube quer. Exatamente. Né? Importante essa sua observação. Não é assessor de imprensa, é assessor do clube. É assessor do clube. Assessoria de comunicação do clube. Ele não assessora a imprensa em nada. Pelo contrário, faz dificultar. Você não pode mais falar com o cara, entendeu? Você não pode mais entrevistar fulano. Tem assessoria do clube, tem assessoria do jogador. Você pede pro cara e fala, fala com o assessor do jogador, fulano de tal. Então, assim, isso para mim foi uma mudança que eu achei ruim pro ouvinte, pro telespectador, para quem acompanha, que você fica muito limitado. É o que eu dizia, a informação dos clubes diários ficou uma informação pasteurizada. Sim. É a mesma para todo mundo. A mesma para todo mundo. Então você vai ouvir hoje o noticiário do Cruzeiro, do Atlético, quem falou foi o treinador. Você vai ouvir a mesma fala prática do treinador. Na rádio, no jornal, na internet, no Facebook, entendeu? Onde você vai é a mesma. Exatamente. E antigamente você queria ouvir os veículos diferentes para ver o que tinha diferente. Hoje não tem mais. É a mesma para todo mundo. E eu tenho um colega nosso, que foi assessor trabalhou dentro de um clube durante muitos anos da comunicação, ele dizia para mim, Guiotti, eu que fiquei do outro lado agora, eu tenho dó de vocês. Vocês não sabem de nada.
A imprensa não sabe 10% do que passa no clube de futebol. Eu fico rindo da gente, contando que a gente era bobo. Né? E continua sendo, porque... Não, é um negócio totalmente... E é o que você falou aí da chamada evolução, né? Eu não sei se a evolução aí seria o termo mais adequado, mas é uma forma que a coisa chegou. Nem treino de brincadeira, aquele rachão, a imprensa pode assistir mais. Não é treino tático. Eu até entendo que o treinador do treino tático ele tem que fechar. Eu ouvia, eu fazia meu noticiário do Atlético, na época eu cobri o Atlético. Eu ouvia o noticiário da Inconfidência, eu ouvia o noticiário da Itatiaia. Eu saí ouvindo os noticiários para ver se alguém pegou alguma coisa que você perdeu. Agora, hoje, só libera a mesma coisa para todo mundo. Então, a informação, o que eu tenho de informação no Atlético é a mesma que o Toscano tem, se ele tiver lá para Inconfidência. Então, eu vou ligar uma rádio para ouvir a mesma coisa que ele vai... Entendeu? Porque antes você tinha o lado investigativo, o seu contato, entendeu? Você podia usar a criatividade. E que criatividade você vai usar hoje num treino? Porque treino já é aquela coisa chata, né? O bacana é trazer alguma história, entendeu? Alguma coisa diferente para cativar o ouvinte. Então o ouvinte vai percebendo isso também. Ele começa a ver o Jornal da Globo, a mesma entrevista. Vai para Alterosa, a mesma entrevista. Vai para Record, a mesma entrevista. As imagens, inclusive, são as mesmas. As mesmas. Nós estamos chegando à reta final, o Ghiotti, mas eu queria pegar o gancho desse assunto e pela sua experiência como homem de TV, dentro dessa linha TV, rádio, e também como professor acadêmico. O que você vislumbra de alternativa? O que o profissional de comunicação, vou até usar o termo mais genérico, precisa entender e precisa para sobreviver nessa revolução tecnológica que antigamente você levava... Como é que é? Na nossa época... O celular meu pai contava, né, que celular para ele, meu pai nasceu em 1922, ele viu muito nos filmes do Flash Gordon. Hoje você troca celular a cada 6 meses e compra no supermercado. É a experiência do economista, do jornalista, do advogado, mas principalmente do profissional de comunicação, também professor acadêmico. O que você vislumbra e o que você recomenda para quem está chegando nesse mercado? Tem uma galera muito nova que nos ouve aqui. Bom, primeiramente aquilo que eu já dizia lá atrás, esqueça a editoria, esqueça a função. Hoje você tem que estar preparado para ser jornalista e para fazer de tudo, né? E principalmente você não pode ter nenhum bloqueio às novas tecnologias, né? Hoje você tem que estar aberto e estar acompanhando toda a evolução. Eu tive de férias ano passado, lá, eu tive em São Francisco, fui lá naquele Vale do Silício, lá onde entrei lá foi na Google, e estava tendo uma palestra lá, eu estava acompanhando um pouco dela lá, e eles dizendo tentando dizer também, né, porque eles dizendo o seguinte, olha, o que você acha, o que você prepara para ser a mudança no seu veículo de comunicação para o ano que vem, quando chega a hora de você implantar, já tem outra tecnologia, já tem outro ponto que você não foi abordado e você não pode. Então, ele quase obsoleto, né? Então você não pode, você não sabe o que você vai fazer. E eles dizendo o seguinte, está sendo preparado um aparelho que todo ser humano que respira vai ter que ter esse aparelho com ele. É um só. Sabe que você tinha vários tablets, bip, hoje você vai ter um aparelho que esse aparelho, ele vai te permitir fazer tudo o que você quiser. Ele vai ligar seu carro, você vai ligar a luz da sua casa, ele vai abrir a porta da sua casa, ele vai acessar os bancos, fazer tudo pelo banco, ele vai te permitir ver televisão, ouvir rádio, acessar as redes sociais. É o que o celular está caminhando, só que eles vão botar mais funções para o celular. Você vai poder fazer toda a sua vida nesse aparelho. Está caminhando para isso. Inclusive, trocar mensagem. Hoje o cartão de visita está acabando. Vai acabar, porque ele disse, quando você cumprimentar a pessoa, já vai passar a informação, os seus dados já passa para outra pessoa. O cara hoje te pede cartão, te pede usar. Então assim, ninguém sabe essa história, o jornal, será? Vai acabar? Né? O impresso, o papel, né? Será que vai acabar a TV aberta, igual a gente vê hoje? Porque começa a ficar uma coisa muito cara. Hoje, eu sempre traço, procure sempre estar sabendo o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, porque o Brasil copia tudo deles. Você vê, a gente ainda não conseguiu implantar o rádio digital, que já está veterano lá, deve até acabar antes de implantar aqui, por briga interna, né?
não consegue definir um modelo, então o rádio digital é provável que nem chegue aqui. E quando chegar, ninguém mais quer rádio digital. E aí entra nisso que você falou, e quando chegar, pode chegar já obsoleto. Já chega atrasado, você vai gastar uma fortuna para implantar essa tecnologia. Então, assim, procure acompanhar o que está sendo feito lá, porque o Brasil copia o que está sendo feito lá. E as TVs abertas hoje, elas gastam uma fortuna para produzir uma novela, por exemplo, um programa de auditório para te dar de graça. A Europa não concebe isso, entendeu? Você tem que pagar pelo investimento. Então, assim, está caminhando para acabar essas coisas de graça, né, que a gente está acostumado aqui no Brasil. E os profissionais que estão chegando têm que estar bem abertos e preparados tecnologicamente para poder acompanhar essa evolução. Quem de nós não precisou de ajuda quando tiraram o telex da redação? Quando chegou a impressora, como é que eu faço com esse bicho aqui? Quando se falou em instalar um computador, todo mundo, eu não dormi. Eu tô ferrado. Hoje chego aqui, você baixa o arquivo, você já faz isso, já leva o arquivo para não sei onde, sabe? Então, assim, a gente teve uma dificuldade grande porque a gente não teve essa facilidade. Quando você é mais novo, hoje meus filhos fazem tudo sem ajuda de ninguém. Chega o computador lá em casa novo, eles se instalam, bota a impressora para funcionar e ensina, sem nunca ter visto. Exatamente. Né? Então, essa garotada tecnológica, esses profissionais que estão chegando ao mercado, eles têm uma vantagem muito grande em relação aos mais antigos, né? A gente brinca que os meninos estão nascendo com chip, né? Já nasce com chip. Mas assim, é uma área que você vê que tem que estar se inventando. Um jornalista tradicional, a dificuldade é muito grande, os salários cada vez menores, né? Os empregos sendo... O mercado cada vez mais restrito. Os empregos sendo destruídos a todo momento. Quer dizer, é uma guerra. E vou te falar mais, ele ainda tem, além disso tudo, ele ainda tem que ter esse lado comercial. Esse lado comercial vai ser importante. É complicado. Eu me preparei mais ou menos, eu sabia que esse dia, quer dizer, eu continuo acompanhando rádio, continuo vendo televisão, eu só não estou no meio, né? Mas assim, eu meio que me preparei para... Eu fiz direito, né? Eu tenho economia, hoje eu mexo no mercado de ações e tal, trabalho um pouco orientando alguns colegas a ganhar dinheiro e a perder também. Né? Eu me reinventei em outras profissões, né? É porque eu tenho observado, até via a MCE, que a gente tem esse contato geral, né, com todo mundo. Por exemplo, rara a emissora hoje, que só quer contratar o pessoal para fazer, no nosso caso aqui, que é o esporte, futebol, que é o grosso da coisa. Todo mundo está terceirizando as equipes de esporte. Entendeu? Virando uma cooperativa. Aí entrou a figura do MEI, que é o microempresário individual. Isso é uma transformação também. Entendeu? Aquele emprego assim, vou lá, entrego meu currículo, eles me contratam, assino minha carteira. A primeira pergunta que o cara faz é aquela que você ouviu. Você vende? Você vende? Mas enquanto isso, Fala Cronista, e por isso Fala Cronista, vai continuar sendo esse espaço, não só para esses companheiros que começaram e que têm essa história maravilhosa, mas para esses novos que vão chegar, sempre encontrarão voz aqui no Fala Cronista. Nós chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer muito ao Guiotti. O Guiotti é um cara que eu presumo que a gente é mais ou menos contemporâneo, e é um cara que tem essa verve que eu acho muito importante para a nossa profissão. O Guiotti é um dos primeiros comunicadores, jornalistas multimídia que eu conheci. Isso é muito legal e eu acho que é um exemplo muito bacana, principalmente para a galera que está chegando aí. Guiotti, foi um prazer recebê-lo aqui e é lógico, a casa e os microfones estão sempre abertos. Eu que agradeço, Toscano, muito obrigado. Prazer meu, alegria muito grande de poder contar um pouco, relembrar um pouco dessa história que a gente no dia a dia, na correria, nem lembra. Mas a ideia é essa. Ainda bem que eu lembrei os nomes, né? Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Mais um golaço. Bacana. Neste ano 80 da MCE. A MCE 80 anos. Muito obrigado ao Dr. Marcos Guiotti. Vai rolar um convitezinho esse ano. Vou convidá-lo para um café lá na sede, breve. Mas a agenda dele é muito apertada, que eu peço a nossa assessora de comunicação, porque nós temos... Eu tenho assessora de comunicação, meu irmão. Você tá chique, Quem diria que um dia eu teria uma assessora de comunicação, que é a nossa querida Jéssica, e fala, liga pro Guiotti. O Guiotti, a agenda dele não dava. Ou não é? Diversas vezes. Mas no futebol de 7 ele vai estar lá. Vai estar. Aliás, é o futebol society. Goleiro. Muito obrigado a você, Toscano, Guiotti, amigos da Inconfidência. E sempre lembrando
que este programa, a partir de amanhã, segunda-feira, já estará disponibilizado no site da amce.org.br e também no site da Inconfidência. Fique agora com a jornada esportiva, tem Cruzeiro e Tampinambás. O Fala Cronista volta na próxima semana. Amplexus e ósculos. Acabamos de ouvir Fala Cronista. Hoje com o jornalista Marcos Ghiotti e a participação do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes. Trabalhos técnicos, Rodrigo Carlos e Hernani Andrade. Apresentação e coordenação de esportes, José Augusto Toscano. Até a próxima!